Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo, ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia, haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia, tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até à tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso,
como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Amém. Amém. Nós já oramos, então vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. Irmãos, nessa noite eu quero falar com vocês sobre a importância do sangue de Jesus. A importância do sangue de Jesus. Há vários versículos na Bíblia que falam sobre o sangue de Jesus. Na verdade, se você foi bem atento às leituras que nós fizemos hoje, você vai lembrar que em todas elas havia alguma menção ao sangue de Jesus. Em todas elas, nós estávamos lembrando do sangue de Jesus. A primeira leitura é Efésios capítulo 1, versículo 7, diz que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Atos capítulo 20, versículo 28, diz que Deus nos comprou pelo sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, diz que aquele que crê, aquele que busca, aquele que confessa, esse sim é lavado pelo sangue de Jesus. E poderíamos multiplicar os exemplos de versículos que falam sobre o sangue de Jesus. Não somente versículos, mas nós podemos lembrar também de várias canções que nós cantamos que falam sobre o sangue de Jesus. Quem não lembra do Alvo Mais Que a Neve? Clássico, que fala sobre o sangue de Jesus. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Ou seu sangue, sua cruz, leva-me de volta para Deus. Nada além do sangue. E várias outras músicas que falam sobre o sangue de Jesus. Desde cedo, as nossas crianças aprendem o livro sem palavras. E no livro sem palavras, tem uma folha lá que é vermelha. E as crianças já aprendem ali que aquela folha simboliza o sangue de Jesus. E quando na folha anterior tem uma página preta, que simboliza o pecado, então existe uma mágica, a verdadeira mágica, não é um truque, mas a verdadeira mágica, que é de alguém que está preto, imundo, sujo, mas quando passa pela página vermelha, que é a página do sangue de Jesus, então vem a próxima página, que é a página branca, que mostra que os nossos pecados foram perdoados, lavados, e que agora nós somos alvos como a neve. Então, desde criança, nós aprendemos sobre o sangue de Jesus. Aprendemos que o sangue de Jesus tem poder para nos salvar. Porém, irmãos, o que muitas pessoas não entendem é como os crentes do Antigo Testamento foram salvos antes da morte de Jesus. Como os crentes do Antigo Testamento foram salvos antes que o sangue de Jesus fosse derramado. E muitas pessoas não entendem isso. Você talvez esteja pensando, como assim? Ou o que você pensa que aconteceu com os crentes do Antigo Testamento? Você acha que eles não foram salvos? Você acha que Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias, você acha que eles não foram salvos? Você acha que todos eles foram para o inferno porque eles morreram antes do sangue de Jesus ser derramado na cruz? Você acha que todos eles foram para o inferno? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas se eles não foram para o inferno, se eles foram salvos, então como eles foram salvos? Se o sangue de Jesus não tinha sido derramado ainda. E aí algumas pessoas têm um conceito errôneo. Talvez você já tenha ouvido essa frase, ou talvez você mesmo tenha falado essa frase. Algumas pessoas dizem assim, pastor, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, enquanto no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. E este é um conceito errôneo. Errôneo por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém é salvo pela lei. Ninguém consegue cumprir a lei 100%, sem errar em nenhum ponto. Ninguém consegue, durante toda a sua vida, viver tudo o que Deus prescreve sem errar uma falha, sem contar uma mentira, sem ser egoísta, sem demonstrar outros pecados.
Então, se não existe ninguém, com exceção de Jesus, que viveu uma vida perfeita, então como nós somos salvos? E a resposta para isso é de que, de Adão até o último homem desta terra, todos serão salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, pastor, o senhor quer dizer que Moisés foi salvo por Cristo? Sim. Moisés foi salvo pela fé em Cristo. Abraão foi salvo pela fé em Cristo. Davi foi salvo pela fé em Cristo. Aí talvez você esteja perguntando, mas eles não viram Cristo, mas nós também não vimos Cristo. Nós não vimos o Senhor. Eles não viram e nós também não vimos. A única diferença entre eles e nós é a direção pela qual nós olhamos. Eles olhavam para frente, esperando o Cristo que viria. Nós olhamos para trás, vendo que o Cristo já veio. Confiando na palavra de Deus que diz que Ele veio e morreu pelos nossos pecados. Então o texto que nós lemos nos ajuda a entender como se dava a salvação no Antigo Testamento. Eu quero que você esteja bem atento para entender como a Bíblia descreve esta dinâmica. Na semana passada, nós vimos que Deus tinha anunciado a última praga sobre o Egito. Depois de mandar 9 pragas, gafanhotos, água transformada em sangue, piolhos, chuva de granizo, enfim, várias pragas. A última praga ele anunciou, a morte dos primogênitos. Deus diz, todos os primogênitos vão morrer. Porém, assim como nas outras pragas, Deus permite que Israel não seja afetado por essa praga. Agora, se você observar, existe uma diferença metodológica entre essa praga e as outras pragas. Porque, se você lembrar, nas outras pragas, Deus simplesmente livrava Israel e não precisava Israel fazer nada. Simplesmente ele fazia a distinção, mandava chuva de pedras. Então o Egito era devastado, o povo de Israel não sofria nada. Mas Israel não fazia nada, era somente beneficiado. E nessa praga, Deus diz, vocês precisam fazer uma coisa. Vocês têm um dever de fazer algo. E o que eles deveriam fazer, é isso que nós vamos ver. Aquele povo deveria demonstrar uma confiança no sangue. Era assim que eles seriam salvos. Eles precisavam demonstrar a confiança no sangue. E a confiança no sangue é uma marca do povo de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Todo o povo de Deus, de Adão até o último homem crente que morrer nesta terra, todos têm uma grande confiança no sangue. E com base no texto que nós lemos e estamos meditando, eu quero compartilhar 3 características desta nossa confiança no poder do sangue de Jesus. 3 características que você precisa ter, que eu preciso ter. E quando nós confiamos, então nós somos beneficiados pelo Senhor. Primeiro, esse texto nos ensina que a confiança no sangue nos protege da morte. Primeira lição, a confiança no sangue nos protege da morte. Veja, no contexto do anúncio do nascimento da morte dos primogênitos, Deus estava dizendo, olha, eu vou passar pelo Egito, todos os primogênitos vão morrer. E aí então, quando Deus anuncia isso, Ele anuncia também, irmãos, como deve ser a festa da Páscoa. Olha só, todos nós estamos familiarizados com a festa da Páscoa. Embora aqui a festa da Páscoa, que nós estamos familiarizados, muitas vezes está tão adulterada. A festa do coelhinho, a festa dos ovos de chocolates e tal. E muitas vezes, então, o verdadeiro sentido da Páscoa acaba sendo oculto. Mas aqui nós vemos Deus instituindo a Páscoa. No contexto da morte dos primogênitos, Ele diz, olha, eu quero que vocês celebrem a Páscoa. E o que é esta festa? Veja aí o versículo 5, por favor. Veja como ele descreve. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Olha só.
Que interessante. Você quer um animal para associar a Páscoa, então o animal está aqui. Não é o coelho, é o cordeiro. O animal da Páscoa é o cordeiro. É este o animal que está ligado à Páscoa, tal como Deus determinou em sua palavra. Deus diz, olha, neste dia vocês vão celebrar a Páscoa. E como é que vocês vão celebrar a Páscoa? Ele diz, vocês vão pegar um cordeiro e vocês vão imolar, matar este animal. Matar este animal. Irmãos, é muito fácil para nós, é muito bom para nós ler o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento vai tirar o mistério, vai mostrar por que um cordeiro, por que o cordeiro deveria ser morto. Por que aquele sangue deveria ser colocado na porta? Por quê? O Novo Testamento vai nos ajudar. Em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista estava pregando a palavra de Deus, e em um determinado momento, ele olha e se aproxima um homem, Jesus de Nazaré estava perto de João Batista, ele olha para Jesus e diz aos seus discípulos, aos seus seguidores, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era um judeu, ele conhecia a Páscoa, ele conhecia o sacrifício pascal. E ele olha para os seus discípulos e diz, olha, é aqui que está a chave para entender o porquê do cordeiro. Porque um cordeiro precisaria morrer? Porque aquele cordeiro estava apontando para uma figura, uma pessoa que viria no futuro. E essa pessoa iria morrer pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz que Cristo é o Cordeiro Pascal, é o nosso Cordeiro Pascal. É assim que a Bíblia o descreve, o Cordeiro Pascal. E observe que no texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz que o Cordeiro deveria ser sem defeito. Não podia ter defeito, não podia ter qualquer problema. E isso apontava também para o sacrifício de Cristo, que seria perfeito, porque ele não tinha mancha no seu caráter. Ele não tinha pecado. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Então não havia mancha. Quando Pilatos olhou para ele, ele disse, nenhum mal vejo nesse homem. Ele não tinha nenhum pecado, nenhuma mácula, nenhuma mancha, nada que desaprovasse o seu caráter. Então, assim como o cordeiro era sem defeito, ele apontava para o Cristo sem defeito em seu caráter. E a Bíblia diz que Cristo foi sacrificado por nós. E na Páscoa o texto diz que aquele cordeiro que deveria ser morto, ele iria ser morto, o sangue seria colocado sobre uma bacia, e as pessoas iriam pegar ali com o isopo, iria colocar no sangue e iria manchar a porta, deixando uma marca de sangue. E aqui então nós temos os efeitos do sangue. Veja o versículo 12, por favor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá em vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Olha que interessante, irmãos. Deus está dizendo, eu vou visitar o Egito com punição. Essa nação que endureceu o coração, essa nação que viu os milagres, mas não se arrependeu, não se prostrou, não reconheceu os pecados. Deus diz, eu vou visitar o Egito com punição, com morte. Os primogênitos serão mortos. Mas ele diz, algumas casas terão um sinal de sangue. E ele diz, essas casas que forem manchadas pelo sangue, esse sangue as protegerá. Ele diz, eu passarei por cima dessas casas, eu vou pular essas casas. É isso que ele está dizendo. Porque, irmãos, nesse texto, aquele cordeiro que tinha sido morto, ele tinha sido morto no lugar daqueles primogênitos.
Aqueles primogênitos só foram salvos porque o cordeiro foi imolado no lugar deles. Alguém teve que morrer. O cordeiro teve que morrer. E se você observar, irmãos, essa é a história da salvação. O que nós estamos lendo aqui em Êxodo é a história da salvação, é a descrição da salvação. Como assim, pastor? É isso que a Bíblia diz. Nós pecamos contra Deus. Em Adão, nós pecamos, nós falhamos, nós entristecemos o coração de Deus. Nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos, irmãos, desagradando a Deus. Basta apenas ver as crianças. Você que tem filho sabe do que eu estou falando. Você não precisa ensinar o seu filho a desobedecer, porque isso já vem de fábrica. Você não precisa ensinar seu filho a ser egoísta, porque isso já vem de fábrica. Você não precisa ensinar seu filho a ser invejoso, porque isso já vem de fábrica. A nossa luta constante é para ensinar a obediência aos nossos filhos. A nossa luta constante é para ensinar o repartir aos nossos filhos. Porque nós não precisamos ensinar o errado. Você não precisa ensinar. E como eu disse, isso já vem de fábrica. O que é isso? É o defeito de fábrica em todos nós. Nós já nascemos com a semente do pecado em nós. E este pecado nos deixa sob a ira de Deus. Sob o julgamento de Deus. E aí o machado de Deus já está quase pegando em nós. E aí quando Deus levantou o machado e veio para colocar contra nós, aí um dia nós ouvimos o Evangelho. Um dia nós ouvimos que há quase 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou a sua glória, se humilhou, morreu pelos nossos pecados. E aí nós acreditamos e dissemos assim: eu quero esse sangue na minha vida. Nós dissemos: Senhor, lava-me com este sangue, purifica-me com este sangue. E aí, irmãos, este sangue veio sobre nós. E agora, quando Deus veio colocar o machado, então Ele passou o machado por cima de nós. Porque Ele diz: esse sangue eu conheço. Esse sangue eu conheço. É o sangue do meu filho. Isso tudo por quê? Por causa da fé. Observe a fé que os israelitas deveriam ter no versículo 22, por favor. Deus diz: tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Olha só, irmãos, os israelitas precisavam ter fé na palavra de Deus. Deus diz: vocês têm que crer. Vocês têm que crer, vocês têm que obedecer. Vocês têm que pegar, imolar o cordeiro. Vocês precisam pegar o sangue. Vocês precisam passar na porta. Era necessária a fé. Eles não estavam vendo ainda o destruidor não tinha aparecido, mas Deus falou e eles precisavam obedecer. E o texto diz: não saiam de casa, porque vocês estarão ali protegidos na casa. Dentro de casa, vocês estarão protegidos pelo sangue. O versículo 23 fala sobre o destruidor. Não sabemos a identidade, quem é. Sabemos o anjo da morte. Mas ele iria passar em cada casa. E aquele anjo, quando passasse por aquela casa que estivesse o sangue, ele iria respeitar o sangue. Aquele destruidor poderia destruir todas as casas, mas na casa que estivesse o sangue, ele não destruiria nada. Ele passaria e diria: esse sangue eu conheço. Esse sangue não me permite entrar. Esse sangue não me permite ferir. Esse sangue eu conheço. Irmãos, a base da salvação no Antigo e no Novo Testamento é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Não era o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro não poderia fazer nada, irmãos. Era o símbolo, era para que ele apontava. Aquele cordeiro apontava para Cristo. O cordeiro não podia fazer nada, era apenas um animal. Mas era o simbolismo dele.
Ele simbolizava o Cristo que viria e morreria pelos nossos pecados. Através do sacrifício de Jesus, os crentes do Antigo Testamento criam que Deus proporcionaria a salvação para eles. E por isso que eles foram salvos. Por isso que eles foram salvos. E se você observar, a morte do animal está desde o início. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, a Bíblia diz que Deus os cobriu com peles de um animal. Deus fez o primeiro sacrifício para cobrir Adão e Eva com a salvação. Posteriormente, você vê Abel. Abel é aceito por Deus. Como? Ele traz um animal e imola o animal. A fé no animal. Isaac. Abraão diz, toma o teu filho e sacrifica a mim. Aí vem Abraão. Quando ele vai sacrificar, Deus diz, não! E ali, quando Deus brada, tem um animal. Um cordeiro para ser imolado. Ou seja, Isaac só não foi morto porque o cordeiro tomou o lugar dele. Veja como o cordeiro está no Antigo Testamento. Nos sacrifícios, na lei de Moisés, nos rituais levíticos. O cordeiro está lá, o animal está lá. E mesmo sem conhecer a história posterior, os israelitas no Antigo Testamento, eles confiavam no sacrifício que Deus colocou à disposição deles. Não há, meus irmãos, nenhum meio de salvação sem sacrifício. Não existe. Hebreus capítulo 9, 22. Sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados. Se você está aqui me ouvindo, você diz, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Olha, Deus vai me colocar num bom lugar. A minha pergunta não é se você é bom. A minha pergunta é, você é perfeito? Você é sem pecado? Se você for sem pecado, então eu acredito que Deus vai colocar você num lugar muito bom. Mas como eu sei que você não é sem pecado, assim como eu não sou sem pecado, então ou nós confiamos no sacrifício de Cristo, ou então nós estamos irremediavelmente perdidos no inferno. Somente o sangue de Jesus, somente o sangue de Jesus é capaz de nos proteger da morte, como protegeu os israelitas da morte naquele contexto. Em segundo lugar, a confiança no sangue resulta em uma festa. A confiança no sangue resulta em uma festa. Veja, Deus estava começando uma nova história naquele povo. Inclusive, se você observar, Deus estava criando um calendário do povo de Israel aqui. Ele diz, olha, esse aqui vai ser o primeiro mês. É uma nova história, é um novo tempo, um novo calendário. E aí então Deus disse que o povo tem que celebrar. Veja o versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Veja, irmãos, teoricamente o povo de Israel aqui ainda era escravo. Eles ainda estavam no Egito, ainda estavam sob a guarda de Faraó, sob o chicote de Faraó. Mas Deus diz assim, olha, pela fé, toda a família tem que se reunir para celebrar, para fazer uma festa. Isso é incrível, irmãos. No meio da mais terrível praga, o povo de Deus é chamado a confiar no Senhor e a celebrar. A celebrar. O povo de Deus é chamado a isso. E essa tem sido a nossa experiência no decorrer dos séculos. O povo de Deus tem passado por terríveis perseguições, terríveis lutas, mas é sempre chamado a celebrar, a adorar, a louvar. Nem sempre celebramos porque tudo está bem, mas celebramos porque somos protegidos pelo sangue. É por isso que nós celebramos. Não importa o que aconteça, o sangue de Cristo está sobre a nossa casa, sobre a nossa porta. Nós somos protegidos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas por que ter bom ânimo? Eu venci o mundo.
Ele não nos priva de aflições, Ele não nos priva de lutas, Ele não nos priva de dificuldades, mas Ele diz: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Se olharmos para a instabilidade política e econômica do nosso país, nós vamos nos desesperar, irmãos. Quais são as nossas expectativas? As piores. Porém, queridos, se nós fitarmos os nossos olhos no sacrifício de Cristo, nós seguiremos tranquilos. Se nós olharmos para a porta da nossa casa coberta pelo sangue, nós seguiremos tranquilos. Quer ver? A noite em que Jesus foi traído foi a noite mais angustiante da vida dele. Mais terrível. Mas naquela noite, ele celebrou uma ceia com os seus discípulos. Ele estava lá, num banquete com os seus discípulos. Independente de como você estiver, peça graça a Deus. Olhe para o sangue na porta e diga: eu estou protegido pelo sangue. Minha casa está protegida pelo sangue. Os meus estão protegidos pelo sangue. Esse sangue nos protege. Os israelitas deveriam celebrar a primeira Páscoa. Por quê? Porque eles deviam confiar no livramento de Deus. Veja aí o versículo 11, por favor. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: olha, vocês vão comer a Páscoa, comer o cordeiro pascal, só que vocês vão comer olhando para a porta. Por que olhando para a porta? Porque Deus diz: daqui a pouco eu vou chamar vocês. É isso que Deus está dizendo. Veja, a Páscoa, a primeira Páscoa foi celebrada desse jeito: sandália nos pés, cajado na mão, esperando a hora de Deus dizer: é agora. Então o povo estava comendo e olhando para a porta, esperando o chamado do Senhor. Irmãos, essa é a nossa expectativa. Quando, por exemplo, nós participamos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Nós precisamos participar da ceia do Senhor olhando para a porta. Mas não é a porta da igreja, é a porta do céu. Precisamos participar da mesa do Senhor, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que a ceia do Senhor anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Nós participamos da ceia olhando para o céu, esperando a volta do Senhor. Assim como o povo de Israel celebrou a primeira Páscoa olhando para a porta, esperando a hora do Senhor dizer: sai, vem. Um dia, meus irmãos, nós seremos surpreendidos pela voz do Senhor, que vai dizer: vem, vem, e nós iremos para Ele, e estaremos com Ele eternamente. A segunda vinda de Cristo será a nossa libertação final. Por isso, devemos olhar para a porta, cear olhando para a porta, participar dos elementos olhando para a porta, na expectativa de ouvir a voz do Senhor, na expectativa de ouvir o som da trombeta tocando. Deus instituiu a Páscoa, meus irmãos, para ser não apenas uma celebração única. Essa Páscoa deveria ser celebrada todos os anos. Era uma festa anual. Uma vez por ano, Israel deveria celebrar o seu aniversário. Ali a nação estava surgindo, começando, e Deus dizendo: ei, todo ano tem aniversário. E o povo de Israel deveria celebrar a libertação que Deus tinha dado àquele povo. Lembrar das memórias, trazer as memórias e lembrar do que Deus fez. Comparando mais uma vez a nosso rito da ceia do Senhor, é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Eu sei que diariamente nós lembramos do sacrifício de Cristo, mas na ceia do Senhor é quando nós pegamos o pão, que simboliza o corpo, quando nós pegamos o cálice, que simboliza o sangue de Jesus, e nós lembramos de forma mais nítida daquele sacrifício, de como Ele sofreu, de como Ele sentiu dores, de como Ele foi humilhado, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. O Senhor orienta o povo de Israel: é assim que vocês vão comer, é assim que vocês vão participar da Páscoa. E sabe o que é interessante? É porque Ele diz: olha, só pode participar da Páscoa quem tiver a marca, que era a marca da circuncisão. A
A mesma coisa acontece conosco. Só pode participar da mesa do Senhor aquele que tem a marca de Cristo sobre si. Aquele que foi marcado pelo sangue da aliança. Aquele que foi marcado pelo Deus Todo-Poderoso, selado pelo Espírito Santo de Deus. Apenas este deve participar da mesa do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, é a festa da aliança. É a Páscoa do cristão. É quando nós nos reunimos para celebrar o sangue de Cristo que foi aspergido sobre nós, que nos purificou, que nos santificou. Em resumo, é a festa da aliança que é motivada pela confiança no sangue de Cristo. Então, a confiança no sangue de Cristo nos livra da morte, como livrou o povo de Israel. A confiança no sangue de Cristo nos leva a celebrar, a festejar, a nos alegrar. E terceiro e último lugar, a confiança no sangue nos separa do pecado. Nos separa do pecado. Além da festa da Páscoa, os israelitas também deveriam celebrar uma festa que a gente chama de festa dos pães asmos. Quer ver? Veja aí na sua Bíblia, no versículo 15, por favor. Olha só o que o texto diz. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Versículo 18. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Olha só, você observou aqui que tem 2 festas aqui que são ligadas. Não sei se você sabia disso. Mas aqui nós temos 2 festas. A primeira festa é a festa da Páscoa. A festa da Páscoa é uma noite, quando o cordeiro é imolado. Tá, festa da Páscoa. Eles estão comendo o cordeiro pascal. A segunda festa é a festa chamada de festa dos pães asmos. Essa festa dos pães asmos, ela começa na Páscoa, só que ela dura 7 dias depois da Páscoa. E nessa festa conhecida como festa dos pães asmos, a diferença nela, a principal marca dela é que todo fermento deveria ser lançado fora das casas de Israel. Não poderia ter fermento. O próprio pão era o pão asmo, que era o pão sem fermento. E por que o pão deveria ser sem fermento? Porque todo fermento deveria ser lançado fora. Simples. Primeira razão, porque isso mostrava para as novas gerações como o povo tinha saído às pressas. É mais ou menos como se, tipo assim, se tiver um incêndio, imagine, pegando fogo. Ninguém vai correr para passar pano na casa. Não, preciso passar pano na casa, eu preciso estender a roupa no varal. Não. Tem um incêndio, você vai pegar o que dá para pegar. Então, de repente, você lembra, eita, tem um dinheiro aqui, eu vou pegar, se der para pegar. Você diz, eita, tem isso aqui que tem um valor sentimental, fotos, vou pegar, se der para pegar, você pega o que dá na hora. Então, quando o povo saiu do Egito, eles saíram às pressas. E o povo deveria celebrar a Páscoa sem fermento, lembrando daquela primeira geração que precisou sair às pressas do Egito. Só que tem outro ponto, irmãos, tem outro ponto. É que o fermento na Bíblia, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o fermento simboliza o pecado. O fermento simboliza o pecado. Assim como o fermento cresce e se espalha, assim também a Bíblia diz que o pecado cresce e se espalha. Então, naquele contexto, uma casa sem fermento simbolizava uma casa pura, uma casa santa. É esse o significado. Nós temos vários textos. Por exemplo, Jesus diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Veja, do pecado dos fariseus. Em outro momento ele diz: tenham cuidado com o fermento de Herodes. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele fala sobre o fermento que deve ser lançado, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, morreu por nós. Então, a Bíblia entende o fermento, na maioria das vezes, com esse olhar negativo, simbolizando o pecado. Então, o que é que Deus quer nos ensinar neste momento, irmãos? Deus está dizendo: a confiança no sangue é incompatível com a vida de pecado. É incoerente com a vida de pecado.
Em todos os textos bíblicos, inclusive no texto que nós estamos meditando, Deus está dizendo: deixe o pecado e viva em santidade. É isso que Deus está dizendo ao povo de Israel. Deus está dizendo: vocês foram purificados por esse sangue na porta, mas tem que deixar o pecado. Porque não adianta, irmãos, purificar a porta, colocar o sangue na porta e ter pecado dentro de casa. Não adianta. Pastor, eu manchei a casa com sangue, tá? Mas e a vida como é que está? E a tua casa como é que está? Não adianta. Não adianta. É incompatível, é incoerente. Este mesmo princípio se aplica a nós, irmãos. Se formos purificados pelo sangue de Jesus, então nós devemos lançar fora o fermento do pecado e viver em santidade. Não tem como as duas coisas. O sacrifício de Jesus é santo. Por isso é incoerente dizer que fomos alcançados por esse sacrifício e não viver em santidade. O sacrifício de Jesus não apenas nos purifica dos nossos pecados passados, ele nos purifica em toda a nossa vida, no presente e também no futuro. Diariamente nós lançamos o fermento fora, o pecado fora e vivemos em pureza e santidade. Eu pergunto a você nessa noite: você foi alcançado pelo sangue de Jesus? O sangue de Jesus purificou a sua vida? Se sim, em que nível está a sua celebração? Quando você chega num culto como esse, como é que você celebra ao Senhor? Qual é a sua alegria quando você celebra ao Senhor? Deus diz ao povo de Israel: vocês devem celebrar com toda a família. Junta a família e celebra ao Senhor. E os filhos vão perguntar: papai, o que é isso? Aí o pai diz assim: ô meu filho, isso aqui é porque no passado nós éramos escravos no Egito e o Senhor nos libertou. O Senhor nos tirou do Egito. Irmãos, eu pergunto: será que nós celebramos com alegria? Será que nós celebramos com empolgação? Será que os nossos filhos aprendem conosco sobre a libertação do Egito? Ou será que eles nos veem chegando aqui nessa casa cansados, sem força, dando o pior para Deus? Como é que nós celebramos a Deus? Nós não fomos libertos apenas de um país chamado Egito, não. Nós somos libertos do inferno. Nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos da punição eterna. O Senhor mudou o nosso destino eternamente. Nós íamos passar uma eternidade no inferno. E Ele mudou e nos deu uma passagem garantida para o céu. Então nós temos motivos de sobra para celebrar com alegria, para cantar com alegria, para dar o melhor de nós com alegria. Nós temos motivo. Você não ganhou uma casa, você não ganhou um carro, você não ganhou uma moto, você ganhou a vida eterna. É melhor do que qualquer coisa. Então nós temos motivo de sobra para celebrar. Celebrar porque o sangue nos protege da morte. O sangue nos separa do pecado. É o sangue de Cristo, irmãos, que nos purifica. É o sangue de Cristo que nos transforma. É o sangue de Cristo que nos leva para o céu. Por isso que a gente pode cantar: nada além do sangue. Nada além do sangue. É somente o sangue. E se não for o sangue, nós estamos perdidos. Se não fosse o sacrifício de Cristo, nós estaríamos perdidos. Foi o Senhor que nos purificou. Por isso nós podemos cantar nessa noite: nada além do sangue. Por isso nós podemos cantar nessa noite que se nós formos lavados pelo sangue de Jesus, então nós temos vida e a temos com abundância. A salvação é de graça. Mas para que chegasse de graça, alguém pagou um alto preço. Alguém pagou um alto preço. Foi tão bom, não foi, irmãos? Estender a mão: obrigado, Senhor, obrigado. Ah, como foi bom. Mas alguém teve que morrer. Para que nós pudéssemos ter vida, o inocente teve que morrer. Para que nós pudéssemos cantar, o inocente teve que chorar. Para que nós pudéssemos dizer: Deus me ama, o inocente teve que dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Para que nós pudéssemos subir
o Deus Todo-Poderoso teve que descer, despindo-se da sua glória, humilhando-se, sofrendo a nossa morte e morrendo pelos nossos pecados. Fique de pé nesse momento.